Caros paroquianos, amigos e amigas, Domingo de Ramos, uma das festas mais tradicionais da nossa igreja e também o início da Semana Santa, a semana mais importante para quem tem fé em Jesus Cristo. A liturgia de hoje tem duas dimensões. A primeira, antes da procissão, tem o Evangelho de Jesus Cristo e depois da procissão, dentro da igreja, dentro da nossa capela, nós temos a leitura da paixão e morte de Jesus Cristo. As duas primeiras leituras já nos apresentam algo importante, inclusive para o tema da campanha da fraternidade. Porque a primeira leitura nós escutamos: o Senhor me deu um espírito de discípulo para eu consolar quem está aflito. Que bonito! Temos talentos não para nós nos elogiarmos e nos aproveitarmos deles, mas para consolar quem está na dificuldade. Nesta festa, lembremos disso, somos convocados a aliviar o sofrimento dos irmãos. Já na segunda leitura, São Paulo nos fala aquele hino, até dizem que é um dos primeiros hinos sobre Cristo, que diz: Jesus Cristo, sendo de condição divina, se abaixa, se humilha. A quem nós diz? Jesus se torna, deixa de ser Deus, aliás, deixa de ser todo-poderoso para ser gente como nós, é um rebaixamento à condição humana. Depois ele diz, ele se rebaixou, não era um homem qualquer, era um homem ladrão. E depois o rebaixamento continuou, não só ladrão, mas era também um agitador, e por isso teve que ser condenado à morte. Mais outro rebaixamento, levado à morte. Os criados mataram o Criador. É o mistério da nossa fé. Deus faz questão de sacrificar o seu Filho para que nós não precisemos de morrer, mas ter a vida eterna. O Evangelho, então, vamos fazer um pequeno Evangelho sobre o acontecimento do Domingo de Ramos. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximou de Betfagé e de Betânia, perto do chamado Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos dizendo: vão até ao povoado em frente, e quando vocês entrarem aí, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca foi montado, e vocês devem desamarrá-lo e o trazer a mim. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, vocês vão responder: porque o Senhor precisa dele. E os discípulos foram e encontraram as coisas como Jesus havia dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E os discípulos responderam: porque o Senhor precisa dele. Então levaram o jumentinho a Jesus, colocaram os próprios mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montar. E enquanto caminhavam, as pessoas estendiam os próprios mantos pelo caminho. E quando Jesus estava junto à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começaram, alegres, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E dizia: bendito seja aquele que vem como Rei em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. No meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, manda que teus discípulos se calem. Jesus respondeu: eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras falarão. Palavra da salvação. O Evangelho do Messias, que não monta a cavalo, que era próprio de quem tinha um mínimo de qualidade social,
mas montam um jumento para dizer este rebaixamento de Cristo vai ao ponto de ser servo, vai ao ponto de não fazer questão de colocar a patente militar ou a importância de doutor à frente do nome. Ele faz questão da simplicidade, porque Deus ama a simplicidade. E eu falo direto, se você quer ir para o céu, tem duas coisas, duas virtudes que você tem que praticar. Ser humilde e fazer caridade. Por falar em caridade, neste domingo de Ramos, a Igreja pede que você faça o ato da solidariedade. Isto é, a coleta para os projetos sociais da CNBB. Então, é uma forma também de nós, um gesto concreto de caridade no tempo em que devemos fazer mais oração, mais caridade e um pouco mais de sacrifício. Eu gostaria ainda de falar sobre a campanha, a nossa campanha da fraternidade. Fala com sabedoria. Nós temos a expressão, ele não fala barato, ele não falastrão, ele fala à toa, ele fala o que lhe dá na telha. E quando a gente fala sem sabedoria, a gente vai se dar mal. Então, mais uma vez, a Igreja nos pede para nós refletirmos que as nossas falas devem aproximar, nunca causar confusão, porque depois nós nos arrependemos. Só que já falamos, e isso marca o coração das pessoas. Elas podem não entender o que você quer dizer. Então fala com sabedoria. E depois, uma outra dimensão. Não só ensina com amor, mas aprende também com amor. Que nós sejamos discípulos que tenham gosto de aprender. Não apenas as aulas de geografia e matemática. Que nós gostemos de aprender o caminho que nos leva para o céu. A Semana Santa é uma forma mais concreta de nós praticarmos a nossa fé rumo ao céu. Quem caminhar com Cristo até ao Calvário e abraçar a sua cruz, terá a glória da Páscoa. Portanto, a você, meu irmão e minha irmã, que participam na sua comunidade, vá um pouquinho mais cedo, porque tem a procissão. Se a missa está marcada para as 9 horas, pelo menos às 8h30, vá para o local de concentração e nessa procissão seja um cristão mais consciente. Porque muitos disseram Hosanna ao filho de Davi, no domingo de Ramos, e depois, logo na sexta-feira a seguir, crucificam. Isso não pode acontecer connosco. Somos de Cristo, devemos trabalhar para que o seu projeto se torne presente. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abençoado domingo.